Bom, estamos oficialmente gravando agora. Queria dar as boas-vindas para quem está assistindo mais um Papo com a Liga e comentar que no papo de hoje a gente tem o prazer de receber duas mulheres incríveis para compartilhar as experiências que elas tiveram no 15º Encontro Nacional de Gerenciamento Costeiro, o Encogerco, que aconteceu entre 29 de setembro e 2 de outubro em Fortaleza, no Ceará. O evento ele reuniu gestores, pesquisadores, comunidades tradicionais e representantes de diversas esferas do governo para discutir os desafios e caminhos da gestão costeira e marinha do Brasil. Hoje estão com a gente a Alessandra, que vai me perdoar porque eu vou tentar falar o nome dela, que é meio complexo. Eu não vou nem tentar, na real. acho que é melhor nem. Como é que é o sobrenome, Alessandra? Desculpa. É Fitzenreuter. Vendo, que bom que eu nem tentei. E a Alessandra integrou a equipe de organização do evento, e a Renata Pereira, que coordenou os grupos de trabalho. A gente teria uma terceira participante, que é a Isadora Timbó, que a gente ainda não sabe se vai entrar com participação extra depois da gravação, mas estamos aqui com Renata e Alessandra maravilhosas. E eu queria já dar boas-vindas, agradecer demais por vocês estarem aqui hoje, e pedir para cada uma de vocês se apresentar um pouquinho e contar como é que vocês estão chegando para essa conversa de hoje. Começando pela Lei e depois pela Renata. Olá, pessoal, boa noite. Então, eu sou a Alessandra, eu sou formada em Biologia Marinha, eu sou formada também em Oceanografia, né, na pós-graduação. Hoje, atualmente, eu trabalho com o programa Bandeira Azul e faço parte da Agência Costeira do Fórum do Mar. E a Agência Costeira é a OCIP que ela dá subsídios para o Fórum do Mar acontecer. E dentro do Fórum do Mar, junto com a Agência Costeira, eles produzem o Ecogerco. Então, nesse sentido que eu estou aqui participando hoje. Bom, então, prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Eu sou a Renata Pereira, sou bióloga de formação, meu mestrado é em ecologia, e eu atuo como consultora e como facilitadora de processos participativos. Então, é assim que eu cheguei aqui, trabalhando nessa equipe, né, junto com a Ale, com outras pessoas, para coordenar a facilitação dos grupos de trabalho que aconteceram dentro do Encogerco. Obrigada novamente, gente, pela presença e pela apresentação. E agora, já começando a falar de Encogerco, então, que é um evento de grande porte, relevância nacional, e que foi um sucesso, uma mega programação e muita gente participando ativamente, eu queria já começar com algumas perguntinhas. Para a Alessandra, eu queria começar perguntando, e obviamente a Renata pode contribuir com o que ela pensa nisso também, de quantas pessoas participaram no evento esse ano e como foi o desafio de organizar uma edição com tantas instituições envolvidas, tanta gente participando, assim. Desafiadora. Porque sim, a gente teve. Meu primeiro contato com o Ecogerco foi em 2018, que foi o último presencial. Então, eu ainda estava na graduação nessa época. Então, a minha participação lá foi só apresentando eventos. Aí depois, né, a gente teve, nas minhas estradas da vida, eu acabei me envolvendo com a questão de gerenciamento costeiro e fui parar, né, dentro da agência costeira que fazia o Ecogerco. A gente conseguiu fazer depois um online em 2021, que teve 800 pessoas participando, mas por conta da pandemia, por conta de várias outras questões, o evento todo foi online, virtual, né? Então, todas as apresentações de trabalho, tudo foi virtual. E esse agora foi o recorde de todos os Ecogercos. A gente nunca teve uma participação tão grande quanto a gente teve nesse. Então, foi muito desafiador, porque a gente estava pensando, primeiramente, a nossa ideia era fazer um evento para 400 pessoas. Nunca, e no final dobrou de pessoas. Aí vem toda essa dificuldade de a gente achar local, suporte para todas essas pessoas, apresentação de trabalho, a gente estava esperando tipo 200 e foram quase 400 trabalhos, então foi assim, foi tudo duplicado, então foi bem desafiador mesmo a gente se planejar para uma coisa e acontecer outra. Nossa, eu imagino. Meu Deus do céu, caramba. Mas apesar de toda essa grande quantidade de gente participando, deu tudo certo, deu para organizar as pessoas Sim, direitinho. a gente conseguiu o local.
o local era enorme, todo mundo estava até comentando, né, que cabia um aeroporto lá no local, porque era gigante. Aí todo mundo conseguiu bater as metas diárias de passe, com certeza. O importante também é que a gente conseguiu, além de trazer toda essa quantidade de pessoas, a gente conseguiu mobilizar muitas as comunidades dos povos tradicionais. Isso foi assim, eu acho que foi uma das coisas assim, mais importantes que a gente teve nesse evento, assim, que eles nunca conseguiram participar, por mais que na edição que foi online, a gente tentou fazer divulgação para essa comunidade, para esses povos, né, para esse setor. Só que a gente não conseguiu atingir eles, né, de uma forma mais evidente, igual foi nesse encontro que aconteceu agora em Fortaleza. Então, eu acho que isso foi fundamental para o processo, a inclusão deles, a participação deles, a voz deles, isso foi fundamental. Então, ai, não sei, não tem palavras para descrever como foi importante. Só complementando, assim, a Alessandra vai contando e eu vou lembrando como é que foi, né? Foi realmente, assim, surreal o tamanho do evento e a organização, sabe? Eu acho que é muito profissional, tanto a parte de logística quanto, enfim, todo mundo envolvido, então isso ajudou demais. E o fato de ser uma agenda muito positiva, né? Que as pessoas vão para contribuir. Então, era uma participação muito efetiva mesmo, sabe? As pessoas querendo participar dos grupos, querendo participar das mesas redondas, querendo ver os pôsteres, tinha muita coisa para fazer. E as pessoas ali firmes e fortes, assim, sabe? Foi um evento com essa sensação de construção, né? E acho que tem toda essa importância da maior participação dos povos e comunidades tradicionais, e o fato desse momento de revisão do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Então, acho que essas duas coisas foram os grandes diferenciais, né, que acabaram gerando esse evento da forma como ele aconteceu. É, até quando a gente estava planejando o evento, a gente estava separando dentro da própria programação como eram todos os outros eventos, né? Apresentação de pôster, apresentação de painéis, né? De painéis científicos, não só os das mesas redondas, né? Mas a gente viu que a participação, a trazer as oficinas, trazer as pessoas contribuírem de uma forma mais efetiva, ia valer muito mais a pena a gente ter esforço, ter mais tempo para isso. Por isso que a gente mudou, acabou mudando um pouco a programação, a gente não fez a apresentação de posters, não teve um horário específico para a apresentação de posters, para a gente poder jogar todo esse horário para as pessoas poderem estarem presentes mesmo nos oficinas e contribuírem nesse processo. Muito, muito legal. Isso me leva a uma das minhas perguntas, que a Renata já me respondeu, mas queria ver com a Alessandra se ela considera também que seria a mesma resposta, de qual foram os principais diferenciais dessa edição do Encogerics especificamente. Eu não sei se a Renata participou de outros Encogerics também, e que essas questões dos povos e comunidades tradicionais e da participação ativa no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro seriam os principais diferenciais também, mas enfim, se vocês tiverem mais comentários sobre isso, fiquem à vontade. Eu acho que teve muitos diferenciais. Assim, todos os outros Encogerics, assim, né, eu comecei a participar em 2018, mas como eu estou mais inserida no processo do Ecogerg, eu fui buscando históricos do evento. E desde 1988, que foi um dos primeiros, assim, ele foi muito focado, tipo, governo e estados. Depois ampliou para os municípios, depois foi ampliando para os gestores, depois foi ampliando com a academia, ajudando. Aí foi entrando um pouco da sociedade civil. Então, eu acho que esse foi o diferencial da gente conseguir trazer tanto as comunidades, os povos tradicionais, a academia, os setores privados, a gente conseguiu juntar todos esses setores num evento só, coisa que não acontecia nos outros eventos. E outro diferencial também foi que os outros, principalmente de 2006 e de 2009, foram discutidos documentos para o gerenciamento costeiro. Também teve um de 95, 96, agora não lembro direito, que também foi discutido o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro de 97. Foi feita uma discussão sobre esse plano também, mas muito antigo, né? Então, esse de
esse diferencial, no caso de fazer a construção do PNGC, eu acho que também foi um grande diferencial, porque a gente vai trabalhar sobre um novo PNGC, ele não vai ser só uma discussão, igual foi nos anteriores, vai sair daqui um produto mesmo que vai ser levado para fazer a atualização do plano. Outro diferencial também que a gente teve, com certeza a participação foi enorme, a participação, recorde, né, de participação de pessoas. Deixa eu pensar. Eu vou lembrando ao longo do processo aqui de outros diferenciais que aconteceram, mas foram muitas coisas assim que foram. Esse evento foi incrível. Que legal. Antes de passar para a Renata, eu só queria perguntar, é anual o Encogérico? Tipo, você falou que acontece desde 1988, mas tiveram, essa daqui é a 15ª edição, né? Como é que funciona? Isso, então a gente não consegue fazer ele anual, porque ele depende muito de participação, né? Ele precisa acontecer de conversas entre o governo e a sociedade civil através do Fórum do Mar, né? Então, a Agência Costeira é uma OCP que auxilia, né, nessa comunicação, mas principalmente precisa do governo federal, porque principalmente do Ministério do Meio Ambiente. Então, a gente não consegue ele por conta de alguns governos, às vezes, não estarem com recursos, às vezes não estarem com vontade política. Aconteceu já, então tem essas questões que a gente acaba fazendo com que ele não seja tão frequente. Mas sim, a ideia seria que a gente conseguisse fazer de pelo menos de 3 em 3 ou 4 em 4 anos. Até surgiu a ideia da gente fazer encogéricos, na verdade, seria regionais, para depois juntar as discussões para fazer o nacional, né, de 4 em 4 anos. Mas é uma possibilidade que a gente pode ir discutindo ainda mais para frente. Surgiu só a ideia. Que legal. Obrigada pela explicação. E queria perguntar para vocês um pouco sobre quais foram os bastidores mais marcantes dessa edição que vocês poderiam compartilhar com a gente. Imagino que tenham vários. Aí eu vou primeiro perguntar para a Renata e depois para a Lê também. Bom, eu não tenho toda essa experiência no histórico do Encogérico, né? Então, para mim, tudo foi muito marcante. E só antes, complementando ainda um pouquinho a resposta da Lê, eu acho que um outro diferencial, que a gente vai lembrar de vários diferenciais, né? Foi a questão de ser o primeiro presencial depois de muito tempo, né? Foi de 2021, que foi muito grande, que foi virtual, e acho que isso despertou também essa vontade das pessoas de participar, né? Então, quando surgiu esse presencial, acho que tem um engajamento. E uma coisa importante de falar é que a participação é gratuita, né? Não é cobrada uma inscrição, nem uma taxa, então isso também é um diferencial bem importante. Ah, é verdade, ó. Viu? A gente vai lembrando. Vai lembrar vários. A gente conseguiu fazer com que ele fosse praticamente todo sustentável. A gente, ao invés de fazer a cobrança de ingresso, de inscrição, a gente fez o pedido de doação de alimentos. Esses alimentos foram doados para uma instituição do Ceará Sem Fome. Os banners, a gente conseguiu uma empresa para fazer a reciclagem dos banners. Então, viu? A gente vai lembrando aos poucos o que os diferenciais. E também, coisa que a gente acabou de discutir, um diferencial que foi super importante mesmo, né, Rê? As oficinas. Nenhum dos outros encogéricos, assim, teve oficinas de trabalho que as pessoas estavam ali dispostas a pôr as suas ideias num papel, num coletivo. Sempre tinha as trocas de ideias dentro das mesas redondas, dentro das mesas de debates, né? Dentro dos próprios painéis, né? Painéis científicos. E a gente também tem o evento como se tem um diferencial de a gente trazer também relatos de experiência, porque a gente não entende que só a academia produz conhecimento, a gente entende que gestores que não estão necessariamente na academia ou povos e comunidades tradicionais que não estão, né, ligados a uma academia podem trazer os seus relatos de experiência. Então, a gente tem essas duas formas de apresentar o trabalho, né? Relatos de experiência e técnico científico. Esses também são os diferenciais do evento. E aí, acho que a questão de bastidores, assim, vários desafios, né? O meu trabalho foi muito focado nesses grupos de trabalho, que é onde aconteceram essas oficinas, né? Onde a gente teve realmente
essa discussão de uma maneira mais sistematizada, mais estruturada, com a coleta do que estava sendo produzido, porque é isso, às vezes acontecem discussões riquíssimas que ficam só naquele grupo que participou, né? A gente não consegue levar isso adiante para outros momentos. E aí, eu acho que a principal questão foi o tamanho dos grupos. E conforme a gente ia planejando, o tamanho dos grupos ia aumentando. Então, foi uma coisa que a gente teve que ir dando conta de atender, assim, uma demanda crescente, né? Uma demanda que estava se modificando. E isso era eu e mais 4 pessoas, uma equipe de 5 pessoas, e a gente teve, assim, um grupo de trabalho com 100 participantes. Então, foi bem desafiador mesmo. E aí, a grande solução, assim, a grande salvação, foi um grupo de voluntários, que eram pessoas que já iam participar, um grupo de participantes do Incogerco, que se disponibilizaram a ajudar a fazer a facilitação de pequenos grupos dentro desses grupos de trabalho. Então, a gente tinha 5 grupos, 5 pequenos grupos em cada grupo de trabalho, foram 20 grupos de trabalho, assim, né, 20 pequenos grupos, e aí tinha voluntário para trabalhar com todos eles. E o pessoal super ponta firme, assim, foi um movimento muito legal. Eu tô toda arrepiada, eu sou essa pessoa, né? Eu me arrepiei em todos os momentos da Encogérico, chorei todos os dias, porque, assim, foram histórias bem legais. E acho que isso da gente ir montando e todo mundo ali disposto, e vamos achar uma solução. Ai, mudou isso, vamos achar uma solução. Acho que isso foi muito marcante mesmo. Mas esse time de voluntários, para mim, assim, é o que ganhou meu coração, né? Nossa, com Verdade. certeza. Ai, E desculpa. desculpa, não, é só impressionada, porque a necessidade de alinhamento é muito grande também, né? Para cada um dos 20 grupos de trabalho, as pessoas voluntárias estarem entendendo como é que é a forma de facilitar esses grupos. Então, parabéns, muito legal. Desculpa, Ale, pode falar. Não, eu só ia complementar que foi incrível mesmo o trabalho deles, assim, eles se voluntariaram desde o começo e manteram-se até o final, né? Foi incrível, foi muito incrível. E aí a gente fez uma metodologia toda pensada nisso, né? Que tem voluntários que já têm bastante experiência em facilitação, e tinha voluntários que era a primeira experiência, então assim, tinha que ser uma metodologia que atendesse a todos, e assim, todas essas limitações de tempo, né, de espaço, por mais que fosse um espaço grande, o nosso espaço disponível era limitado, então, mas o pessoal estava muito disposto, sabe? Acho que funcionou super bem. Que legal. E aí, então, entra nas perguntas sobre os grupos de trabalho agora, de quais eram esses grupos de trabalho do encontro e por quais grupos de trabalho os participantes acabaram se interessando mais. Teve uma divisão clara, assim, ou foi mais ou menos bem dividido? Teve, né? A Rê pode explicar melhor sobre os grupos de trabalho, mas a gente teve 4 grupos de trabalho. E com certeza teve o que ficou na sala, no auditório 1 foi sujo vulnerabilidade, né? Que acho que Vulnerabilidade e clima, é. ele teve a maior participação, tem a maior parte de inscrição. A Renata que vai saber dizer melhor sobre os grupos de trabalho. Não, foram 4 grupos temáticos, né, que vieram, acho que muito dessas conversas prévias que foram feitas também, acho que isso é legal de depois a Ale falar, desse conjunto de conversas que foi feita para o Esquenta, né, então assim, para realmente trazer as pessoas para a mesma página. E aí, ao se inscrever, o participante escolhia qual grupo de trabalho ele queria participar. Então, tinha um que foi o maior de todos, assim, que tinha mais inscritos, foi vulnerabilidade costeira e adaptação às mudanças do clima, foi o primeiro, né, eu tô com uma colinha aqui para eu não errar. O segundo foi ordenamento territorial integrado da zona costeira marinha, o terceiro, conservação e recuperação de ecossistemas costeiros, e o grupo 4, participação social na gestão costeira. Então, assim, o que mais teve inscrições foi vulnerabilidade e adaptação do clima, porém, o que a participação caiu um pouquinho do primeiro para o segundo dia, né? A gente esperava, assim, em tese, serão as mesmas pessoas, teve gente que mudou de grupo, isso ficou aberto para as pessoas poderem participar. E o único grupo que teve mais participação no segundo dia do que no primeiro foi o de participação social na gestão costeira. Foi o único que aumentou, assim, que realmente o pessoal... Eu não entendo exatamente o que aconteceu ali, sabe? Se as pessoas estavam na dúvida do que ia acontecer e aí quiseram participar, mas foi bem interessante esse processo. E era o grupo também que tinha mais representantes dos povos e comunidades tradicionais, mas eles também estavam em todos os outros GTs, né? Acho que isso ficou muito claro, assim, sabe? De eles, né, têm a importância da participação deles em todos os GTs, apesar de concentrar um pouquinho mais no quarto. É verdade, teve essa diferença, né? E, como a Renata comentou antes,
esses grupos, eles não foram escolhidos aleatoriamente, eles já estavam sendo discutidos já antes, nos processos de gerenciamento costeiro, que foi discutido lá no Aqua-Rio, ano passado. Então, a partir do documento que foi gerado, a gente criou no Fórum do Mar, né, a gente fez os seminários sobre o Esquenta para o Incogerco, que a gente dividiu esses temas dentro desses 4 grandes grupos. Então, a gente pegou os grupos e dividiu eles em temas. Para fazer, a gente acabou fazendo 9 encontros do Fórum do Mar, para já preparar essas pessoas, quem ia participar do evento, entender sobre quais seriam as discussões que seriam discutidas, né, no Incogerco. Porque a gente não queria que todo mundo chegasse lá sem saber o que estava acontecendo, sem saber o que ia ser discutido. Então, até a gente preparou material, né, dentro do guia do participante, com toda a documentação que é referente ao Plano Nacional de Gerenciamento, já com esses temas, abordando já esses temas, para que a gente conseguisse fazer um documento mais robusto, uma minuta do PNGC mais robusta. E acho que isso foi fundamental para reter esses documentos, né? Esse entendimento para a gente poder trabalhar dentro dos grupos de trabalho, né? Até para poder pensar metodologia e direcionar, né, como é que ia ser feito. Então, em cada um desses grupos, eu falei que a gente fez 5 subgrupos, mas foram 6, tá? E aí, cada um desses subgrupos ali dentro, a gente colocou um tema dentro daquele tema maior, para garantir essa diversidade de assuntos, né? Porque, assim, sempre tem um assunto que é o mais polêmico ou mais preocupante, então a gente não queria que todos os grupos discutissem a mesma coisa, para ter realmente essa diversidade. E aí a gente fez, cada um dos 2 dias tinha uma pergunta diferente, né? A gente entende que as pessoas sempre chegam com o problema, né? A preocupação, aquilo que está pegando, aquilo que dói. Então, a ideia no primeiro dia foi acolher isso e transformar, e levar para a transformação, né? A partir desse problema, o que você gostaria que acontecesse? Qual que é a solução? Como que isso deveria ser? Então, a gente coletou essas transformações que as pessoas gostariam dentro de cada um desses temas. E aí, no segundo dia, a gente já levou bem para o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, né? O que o plano tem que ter para que essas transformações sejam concretizadas, para que elas sejam implementadas. Então, juntando todas essas transformações que as pessoas trouxeram nos diversos temas, mais as propostas para o PNGC, tem mais de 500 contribuições que vieram do encontro. Então, assim, ficou bem diverso e bem rico. Acho que essa era a grande ideia, assim, era a gente conseguir discutir, mas também conseguir coletar aquilo que estava sendo produzido pelos coletivos, né? E a ideia é justamente de proporcionar o diálogo, porque senão o pessoal da organização poderia ter aberto um formulário no Google Forms, não é desmerecer, é uma forma de fazer. O que vocês querem que tenha no plano, faz um Google Forms, né? Mas a ideia foi justamente proporcionar a discussão para que daquela inteligência coletiva surgissem coisas que não iam surgir se as pessoas estivessem cada um na sua casa fazendo ali, sem essa troca, né? Com certeza. Vocês comentaram um pouco sobre essa questão de ter tido um diálogo de saberes interessante, né, com a questão acadêmica, mais técnica e conhecimentos tradicionais. E eu entendo que vocês ficaram nos bastidores a maior parte do tempo, mas queria saber um pouco mais sobre como é que foi observado essa troca de saberes, esse diálogo entre diferentes formas de entender o mundo, e se vocês têm algum exemplo marcante, específico, de alguma situação que vocês observaram lá, que gostariam de colocar aqui, mas eu entendo que se vocês ficaram mais nos bastidores, pode ser uma resposta mais difícil, mas... Estou pensando aqui. Tranquilo. Se quiser ir pensando, eu posso passar para a próxima pergunta também. Acho que estou também pensando, assim, tem vários momentos, né? Mas eu acredito que essa troca, ela ficou muito mais forte nos grupos, e cada um desses GTs tinha uma mesa redonda no início do turno de trabalho, para dar uma inspirada e para também, né, suscitar a discussão. Uma mesa redonda com alguns especialistas. Então, assim, algum dos GTs tinha especialistas que eram representantes de povos e comunidades tradicionais. Então, ali ficou uma coisa mais horizontal, né, participando daquele mesmo momento, com o mesmo peso, bem entre aspas, né. Na mesa de abertura teve representação, então isso é tudo muito simbólico e mostra realmente essa inclusão, né.
Porém, nas palestras, acaba que ficou um pouco mais de peso para a academia e para alguns representantes do governo, né? Mas eram menos palestras também. Então, enfim, não é uma crítica, mas uma constatação. E aí, o que a gente percebeu? Que existem linguagens muito diferentes, né? Então, o espaço para as manifestações, para o pessoal cantar, para o pessoal realmente levar as suas coisas, eles fizeram acontecer. Por mais que não tivesse na programação, vamos ter, né, esse momento, eles ocuparam esses espaços, esses tempos, e realmente acho que fizeram de tudo para dar o seu recado. E isso foi muito legal, assim, foi muito rico, porque envolve todo mundo, né? Algumas contribuições a gente até colocou no relatório, o pessoal passou para a gente, eles prepararam cartas específicas para compartilhar no Encogerco, então teve toda uma preparação deles, e eu acho que para ter sido o primeiro foi, assim, muito feliz, né? Tem muito, lógico que tem muito a melhorar, sempre tem, né, gente? Isso aí é inquestionável, mas acho que foi muito feliz. E aí eu não vou lembrar exatamente o nome da pessoa, assim, mas no último dia um senhor, acho que ele é de uma comunidade quilombola, que ele declamou uma poesia. Entre uma fala e outra, eles foram se coordenando, assim, um passou para o outro, sabe? Que foi muito, acho que ficou todo mundo engasgado ali, né? Aqueles momentos que quem não chorou tem que nascer de novo, sabe? Foi muito forte. Então, acho que mexe em outras questões, sai um pouco do mental, do intelectual, para mexer nas outras questões que também fazem parte, né? E lembrar a gente de que a gente é um ser humano muito mais completo e complexo do que só a intelectualidade. Acho que foram várias lições bem importantes. E foi realmente incrível. A Renata já comentou, mas eu queria realmente essa questão da gente deixar ter o tempo deles participarem, de ter o tempo deles fazerem apresentações deles, as canções deles, né? Esse tempo eu acho que foi fundamental para eles se sentirem incluídos no processo. Por mais que não fizesse parte da programação, a gente acabou descobrindo tudo ali na hora que ia acontecer, né, a gente da organização, né, a gente deixou que isso acontecesse porque realmente é fundamental eles terem esse espaço de fala. E a gente recebeu todas essas cartas, todo o material que eles produziram, a gente incluiu no nosso relatório, né, Rê? Ele tá incluído, então tá tudo documentado e isso vai ser levado para frente junto com a minuta do PNGC. Então, eu acho que isso foi não, nenhum trabalho foi jogado fora, todos eles foram acolhidos e tudo que aconteceu, eu acho que foi fundamental para o processo como um todo. Com certeza. Em relação ao equilíbrio entre participantes de diferentes regiões do país, vocês observaram mais gente de uma determinada região? Como foi? Em Fortaleza, talvez tenha tido mais gente do Ceará mesmo? Vocês observaram alguma diferença aí de maior participação? Ai, eu teria que fazer essa análise dos inscritos, a gente não fez isso ainda, né? A gente não está nessa fase ainda, mas sim, Tranquilo, tranquilo. a gente sabe, né, de onde são as regiões, só que a gente não fez essa análise ainda. Mas, Eu imagino que com 20 grupos de trabalho, 500 contribuições, você já tem bastante trabalho na mão, sem estresse. Mas tranquilo. e toda a questão ainda depois do pós-Encogerco, né? Tipo, tem todo o trabalho que é finalizar o evento, entregar tudo que precisa entregar. A gente tá produzindo agora os anais, então tem todo esse processo aí de finalizar. Em relação a balanço de gênero e geracional, assim, isso é uma coisa mais visível, né? Vocês conseguiram ver uma diferença grande entre presença de mulheres, juventude, pessoas mais velhas presentes no Encogérico também? Assim, em linhas gerais, o que vocês conseguiram observar? Ai, posso falar? Sim, eu acho que assim, teve bastante. Eu acho que foi um público muito diverso, porque a gente tinha lá os nossos. É, que já, os nossos. Como é que é? Não é calouro. Como é que é? Os veteranos. Os veteranos do GCM Costeiro, que já estão há 30 anos, mais de 30 anos, discutindo sobre gerência, mais de 30, 88, 85, já quase 40 anos já, né? Discutindo sobre isso, e pessoas novas chegando. Então, eu tenho um conhecido que ele é da graduação ainda, que ele está se inserindo nesse tema, então, tipo, ele vinha perguntando, com quem que eu tenho que falar? Tipo, eu já indicava, assim, pro teu tema de trabalho é bom você falar com tal pessoa, tipo, é muito legal isso, a gente conseguir ver
essa diferença, né, de idade e não a diferença só de idade, mas o querer saber sobre o tema, né, que eles estão trabalhando, então, fazer a continuidade do tema. Isso eu achei muito incrível, de a gente ter essa uma linha do tempo, assim, desde pessoas muito experientes de gerenciamento costeiro com pessoas que estão chegando agora. Eu achei isso incrível. Tive essa percepção também de ser bem diverso, né? Tanto em termos de gênero, quanto de geração, assim, de idade. E aí, eu acho que foi numa das conversas de esquenta que vocês perguntaram, assim, onde você estava quando o primeiro Encogerco aconteceu? E aí tinha muitas pessoas que falaram, eu estava lá. E tinha pessoas, eu não tinha nem nascido. E essas pessoas todas estavam lá nesse que aconteceu agora. Então foi muito legal trazer isso também, né? A importância de cada caminhada e acolher essas gerações mais novas que estão chegando, né? E tinha um bebezinho também, num dos GTs, ele ficou, acho que era um bebezinho de uns 6, 7 meses, assim, sabe? Então foi muito legal. A gente até acho que tinha que fazer um mini certificado, assim, porque realmente os pais estavam ali bem dedicados para poder acompanhar as discussões e tudo mais, a gente sabe que é um desafio, né? Então foi bem impressionante. Legal. A criança já enveredando pelo caminho de gerenciamento costeiro sem ter nenhum ano de idade. Que legal. Muito massa. E agora, puxando um pouco para um dos tópicos que você falou que foi os mais procurados, né? Pelo menos no primeiro dia dos GTs, de como vocês perceberam um pouco do tema da ação climática, como ela permeou o encontro como um todo, pode ser em questão de palestras, em questões dentro das próprias discussões, por mais que tivesse um grupo pensando em vulnerabilidades, talvez tenha aparecido nos outros também, e se essas discussões elas trouxeram perspectivas ou propostas de ações rumo à COP30, vocês observaram essa liga aí também. Pode ter sido um dos motivos que motivou as pessoas a buscarem mais um determinado grupo de trabalho, inclusive, né? Conseguiram perceber algo assim? Sabe que eu esperava que a COP30 fosse mais mencionada, assim, que ela tivesse mais presente. Mas a percepção que eu tive é que os processos que foram mais presentes nas discussões foram o zoneamento ecológico e econômico e o planejamento espacial marinho. Que, né, acho que tem muita gente também que trabalha nesses processos, principalmente no PEN. Então, acho que isso puxou muito. E a COP realmente não foi uma bandeira forte, assim, não deu essa liga, sabe? E na questão climática, eu, infelizmente, não consegui assistir a palestra da Ana Paula Prats. Eu sei que ela é da Liga, de repente ela podia até fazer um bate-papo com a gente sobre isso. Mas foi o que as pessoas mais comentaram. E ela falou muito sobre cenários, né, de mudanças climáticas. Então, as pessoas, assim, foi o que mais impactou todo mundo, foi essa palestra dela, sabe? E aí, nas propostas, muita coisa de adaptação, né? Muita coisa de adaptação, justiça climática, principalmente, apareceu em todos. Então, eu acho que a gente está já nesse cenário de o que fazer e como lidar, né? Até foi bem emblemático para mim essa questão da palestra da Ana, que uma pessoa saiu da sala, olhou para mim e falou assim: gente, essa palestra é horrível, não por causa da palestra dela, mas por causa do conteúdo que ela estava apresentando. Que foi assim, chocante, assim, foi tipo, eu falei assim, como assim a palestra dela se explicou, né? Não é a palestra em si, o conteúdo que ela estava explicando era realmente muito triste, bem triste mesmo. Então, eu acho que essa foi a coisa que mais me tocou, tipo, de pensar. Eu não consegui participar também da palestra, eu estava fazendo outras questões ali, resolvendo outros pepinos, mas eu fiquei sabendo dessa palestra que foi chocante. É um tema complexo, que bom que esteve presente, querendo ou não, né, pelo menos no plano de fundo, assim, de várias discussões, e que as pessoas conseguiram se mobilizar também para o que fazemos a partir disso, né? Também essa questão de justiça climática, enfim, temas de adaptação interessantes de como, tudo bem, estamos nessa situação, como lidar com isso, né? Então, que legal ver as pessoas mobilizadas para isso também, muito, muito bom. Bom, aí eu queria perguntar um pouquinho agora, mudando de assunto, sobre a presença de instituições privadas, instituições financeiras que acho que a Ale citou um pouco mais no começo do nosso papo. Então, tinha, por exemplo, o BNDES, o Banco do Nordeste, além da iniciativa privada. Vocês sentiram que a presença dessas instituições trouxe um olhar de financiamento e economia azul que
tangenciou um diálogo sobre conservação e desenvolvimento sustentável? Conseguiram acompanhar algumas discussões nessa linha? Como é que foi isso? Então, de uma certa forma, a gente conseguiu trazer os povos e comunidades tradicionais por conta de um financiamento, né? Então, se não fosse essa questão de financiamento do Ecojago ter sido patrocinado, a gente não ia ter conseguido trazer a quantidade de povos e comunidades tradicionais que foi envolvida, né, no processo. Também foi com a ajuda deles que a gente conseguiu trazer os 17 membros do Ministério Público, da SPU e do gerenciamento costeiro. Então, se não tivesse esse financiamento, a gente também não ia ter conseguido trazer essas instituições para participarem do Ecogerco, que eu acho que foi também fundamental para que as pessoas reconhecessem dentro dos seus estados e municípios quem é que realmente está ali coordenando, trazendo a questão das políticas públicas e tentando fazer acontecer dentro das suas regiões. Eu acho que isso foi fundamental para que tanto a academia, os pesquisadores, comunidades tradicionais entendessem e vissem também quem é que está ali, né, no dia a dia da gestão pública. Eu acho que isso foi outro diferencial que o evento trouxe para a gente, né, de ter não só a academia, mas também as instituições de gestão costeira, né. E sim, a questão, né, de ter os patrocinadores, eu acho que isso, além de trazer o recurso financeiro, eu acho que eles estão pensando nessa questão de sustentabilidade. O próprio BNDES comentou que eles estão fazendo com uma linha de projetos do BNDES Azul, então eu acho que eles estão pensando mais nessa questão do futuro, de sustentabilidade. Eu acho que foi uma aproximação, né? Assim, pelo menos uma demonstração dessa aproximação. Talvez ela já acontecesse em outras esferas, mas acho que ali, assim, colocou todo mundo na mesa de abertura, por exemplo, né? Então, isso foi bem interessante. E aí, talvez nas propostas, eu acho que nas propostas teve mais participação de comunidade, sociedade civil, né? Então, saíram muitas propostas, assim, por exemplo, criar um seguro climático para povos e comunidades tradicionais, como se tem, né, seguro para desastres climáticos, coisas assim, ou pagamento por serviços ambientais. Então, nada muito específico, mas trazendo o que eles entendem como demanda e como proposta. Então, apareceram também algumas propostas sobre financiamento, principalmente para essa agenda de clima. Super interessante. Eu não sei dizer se eles participaram dos grupos de trabalho, mas eles apresentaram várias propostas, né, durante o evento que traziam essas questões de ajudar com financiamentos, né? Sim, muito legal. E indo agora um pouco para o último dia, já falando sobre a plenária final que aconteceu com a apresentação dos resultados dos grupos de trabalho e sobre propostas para o novo Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Primeiro, como é que se deu a organização para levar essas informações para a plenária? Não sei se a Renata vai poder responder melhor essa pergunta em específico. E de quais foram os principais encaminhamentos e compromissos que saíram dessa plenária em específico? Então, essa plenária, ela foi muito mais de compartilhamento, né? Porque cada grupo fez o seu trabalho nos 2 dias ali dentro do grupo de trabalho, e aí a gente digitou todas as contribuições do primeiro dia, do segundo a gente não conseguiu digitar todas, porque, né, centenas, mas enfim, foi projetado no telão, e aí 2 pessoas de cada GT falaram os destaques do grupo, para também não passar por uma por uma. Porque não funcionou como as conferências, por exemplo, de meio ambiente, né, que as pessoas têm que votar e têm que entrar num consenso. A ideia era realmente coletar. Então, não tinha essa preocupação de entrar num consenso, de votar ou de aprovar nada. Então, foi mais um compartilhamento mesmo dos destaques. E depois teve um momento de palavra aberta, né? E que foi quando muitas das comunidades tradicionais se manifestaram em outros momentos, mas ali foi feita a leitura das cartas que eles tinham elaborado para o Encogerco. Então, isso foi tudo bem, bem importante também. E aí, acho que a Ale pode falar melhor dos encaminhamentos, mas ficou muito claro durante todos os dias de Encogerco que esse foi um dos momentos de coleta de subsídio para a revisão do plano, né? Então, não tem
essa relação direta, o que saiu daqui vai estar no plano, né? É um momento de coleta de subsídio, acho que isso ficou bem claro para todo mundo. Por outro lado, as pessoas se mostraram muito interessadas em acessar esse material, porque elas entendem que essa construção de proposta pode subsidiar também outros momentos, outros planejamentos, outras questões que elas possam também aproveitar aquilo. Então, isso foi muito legal, porque as pessoas já estavam entendendo como é que elas podiam usar essa construção coletiva de outras formas também, né? E isso vai ser passado para todos os participantes, eles vão ter acesso a tudo que foi produzido nos GTs. Mas aí os compromissos, acho que a Lê pode falar melhor como é que, né, o que vai acontecer agora. Então, a gente tem a coleta de informações que a gente fez do Esquenta por Ecogerco, que a gente também tinha um momento nos formulários, né, de pesquisa, que eram perguntas que estavam relacionadas à questão do que você queria para o Ecogerco, quais seriam os temas que deveriam entrar no Ecogerco. Então, a gente, não, desculpa, Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, desculpa. Então, a gente vai juntar essas informações, juntar com o que foi coletado aqui dentro do evento, dentro do GERCO, vai passar por uma pessoa técnica que vai fazer essa compilação toda, e a gente vai fazer a primeira minuta do EcoGERCO. Depois disso, vai passar pelos trâmites que tem que passar, pelo próprio Ministério, né, dentro da Câmara, tudo, para daí a gente levar esse documento para uma votação numa plenária, numa audiência pública. Então, a gente vai fazer várias outras formas de contribuição. Então, ele vai ficar aberto novamente para o público fazer aquela votação online que o governo disponibiliza, né? Então, ainda vai ter um longo processo pela frente, mas acho que acredito que já no começo do ano que vem a gente já esteja com esse documento compilado já para fazer essa segunda parte, que é a análise de todos os itens que vão entrar dentro do plano, né? Mas nada vai ser excluído, isso vai ser transformado em texto, o que foi falado, né? Nada do processo vai ser excluído, só vai ser transformado. Que legal. Então, tanto para a devolutiva para as pessoas que queriam esse material no começo do ano que vem, quanto para entender que inputs que vão entrar no plano de fato. O material vai ter pronto. Que legal, muito, muito rico isso. E que tendências vocês perceberam para o futuro do gerenciamento costeiro e marinho a partir das discussões do encontro? Eu entendi que a Renata comentou que teve mais um foco grande em planejamento espacial marinho, e alguma outra coisa que você tinha mencionado que eu esqueci agora. Zoneamento ecológico e econômico. Zoneamento ecológico e econômico. Vocês percebem outras tendências também que apareceram mais ao longo do evento? Olhando assim as propostas, né, uma coisa que se repete muito é a questão de integração de políticas, que eu acho que em todas as escalas isso é um gargalo, né? Então apareceu em todos os grupos, nas políticas de diversas temáticas, e uma coisa que apareceu muito no grupo de participação social foi cartografia social, né? A participação da sociedade civil em todas as esferas e escalas do gerenciamento costeiro, e a questão da consulta livre, prévia e informada. Eu acho que deve ter aparecido umas 4 ou 5 vezes só nesse GT, né? De realmente ter um protocolo, de seguir a OIT 69, então isso ficou bem forte. São questões que a gente poderia pensar que teriam superadas, né? E isso ainda apareceu como uma demanda bem forte. Acho que para mim o que mais saltou os olhos foi a integração de políticas e a participação social no gerenciamento costeiro. Na minha percepção também é a integração das políticas de município falar com o Estado, que fala com... que é o que eu vejo bastante na questão quando a gente comenta de projeto Orla, né? Eu falei muito com pessoas que são da área do projeto Orla, porque é a minha área de experiência, né? Então, acabei falando mais com essas pessoas. Mas realmente é uma falha muito grande ainda que a gente tem no nosso sistema. É um produto, é um projeto que deveria ser um programa que funciona muito bem aqui no Brasil, só que tem essa dificuldade, né, de comunicação entre os órgãos municipais, estaduais, federais. Então, eu acredito que seja essa também a questão que a Renata estava comentando, né, de ser essa diferença de comunicação. Com certeza. E conversam com outras propostas de políticas que estão
enfim, em voga atualmente, né? PL do licenciamento, lei do mar, tudo isso está mega relacionado às discussões que aconteceram, né? Então, interessante que isso foi abordado. E agora, já encaminhando para o nosso fim das perguntas, mas queria saber quais foram as principais mensagens que o evento deixou para cada uma de vocês e para as pessoas que estavam presentes no evento. O que vocês acham que ficou de principal mensagem? Que a gente tem que fazer com o Jeco mais vezes. Certíssimo. Que eu acho que a comunicação das pessoas, esses encontros, eu acho que são fundamentais para fazer essas discussões. E realmente eu espero que a gente consiga fazer esses encontros regionais também, para a gente discutir regionalmente e levar para o nacional. Eu acho que isso vai ser fundamental mesmo. E eu acho que uma boa parte da questão, eu acho que é a gente manter essas discussões não só dentro dos eventos, mas a gente tem o grupo do Fórum do Mar, que foi criado justamente para ser um fórum de discussão sobre o gerenciamento costeiro. Então, eu sempre convido todo mundo que quiser participar do Fórum do Mar, é só entrar no site. A gente tem agora, a gente criou uma rede social só no Instagram. Não, acho que existe, tem no Facebook também, só que a gente não publica muita coisa lá, mas mais no Instagram, que o povo usa mais, né? Para incentivar as pessoas a continuarem fazendo essas discussões, né? Não só dentro dos eventos, mas quando acontece os momentos, né, Guilherme? Agora a gente está ali com a questão, né, da foz do Rio Amazonas. Então, são discussões que a gente tenta trazer todos os dias para que as pessoas acompanhem o que está acontecendo. Bom, e a gente, para apoiar as dinâmicas, a gente usou um pouco aquela ferramenta Mentimeter, né, para fazer check-in, vai fazer a nuvem de palavras e tal. A gente perguntou para as pessoas também, né, depois dos 2 dias de trabalho, como que as pessoas estavam se sentindo, como que elas estavam saindo. E aí as palavras esperançoso e representado vieram muito forte, assim. Isso me deixou muito feliz, porque é um desafio enorme ampliar essa participação de povos e comunidades tradicionais, né, pela logística, pelo custo e pelo tempo das pessoas, a disponibilidade, assim, são vários fatores. Então, ver vários momentos a palavra representado, representada, foi muito interessante. E esperançoso também, esperançosa. Apesar de ter sido falado de pautas duras, né? Assim, a situação é dura e as previsões também não são muito animadoras. E mesmo assim as pessoas saem esperançosas, isso é muito importante. Eu acho que ainda tem um gap bastante grande em termos de comunicação e de timing e de conseguir realmente integrar esses saberes que a gente entende que é importante, né? O saber acadêmico, o saber ancestral, o saber tradicional, mas acho que ainda a gente precisa trabalhar muito nisso, sabe? Precisa se abrir muito mais. Tanto que uma das tarjetas que mais me marcou, ela fala simplesmente assim, ancestralidade também é ciência. Então, acho que a gente precisa ter essas questões muito presentes, né? E como a Ale falou, tentar manter essas discussões acontecendo e abertas, porque é um fortalecimento, né? Tá todo mundo ali empenhado por uma agenda comum, e quando a gente trabalha em coletivo, a coisa é muito mais eficiente, talvez, né? Não vou dizer mais fácil, porque trabalhar em coletivo é difícil, mas acho que é mais eficiente. Sim. Que legal. E aí, para as pessoas que estão ouvindo a gente, ficaram super interessadas em estar apoiando eventos desse jeito, desse nível, desse porte. Vocês têm alguma mensagem para essas pessoas que estão querendo se envolver mais com um evento como o Incogerco? Na organização, enfim. Tipo, vale a pena? Venham junto. Tem muito trabalho, mas é ótimo. Sim, com certeza vale a pena, né? Tanto é que a gente teve nosso time de voluntário, foi quase 30 voluntários ali, que foi fundamental no processo, que a gente só, eu, a Rei e as meninas, né, da facilitação não ia dar conta. A gente teve também a produção do evento, que foi pela empresa da Tami, que ela já faz vários outros eventos também, né, da academia. Ela é conhecida já por um público bem grande. Foi fundamental o trabalho dela, só que só a gente não ia conseguir. Então, ter voluntários trabalhando com a gente, assim, eu acho que é fundamental. Mas o processo para começar a entrar, eu acho que tem que começar a se envolver, entender como que é o processo, quais são as discussões, o que a gente precisa fazer.
E para participar do Encogerco, o fundamental é entrar no Fórum do Mar, porque o Fórum do Mar que é o grupo de pessoas que faz essa discussão acontecer. Então, a agência costeira, ela é o que realiza, né? Mas o essencial mesmo é o grupo do Fórum do Mar. Então, se alguém quiser realmente participar, faz inscrição no Fórum do Mar, a gente começa as nossas discussões ali e futuramente pode participar do evento na organização do evento. E acompanhar esses passos, né? A abertura, o plano vai ser aberto para consulta pública, então acompanhar esses desenrolares. É um momento bem importante, esse é um momento bem histórico, né? O plano é de 97, essa versão mais recente, então precisa muito dessa atualização. E como a Lê falou, eu acho que quando tem uma equipe, assim, bem comprometida, bem dedicada, e muita gente muito experiente, isso realmente faz a coisa acontecer, porque não é um evento simples de fazer, né? Não é uma logística simples, e funcionou super bem. E realmente os voluntários, assim, gente, meu coração, porque o pessoal contribuiu demais, assim, foi muito bom. Foi uma integração muito boa. Legal, gente. Eu queria novamente agradecer vocês duas pela disponibilidade, por compartilharem com a gente um pouquinho do que foi esse grande encontro, e que as reflexões e conexões do Encogerco sigam inspirando, né, ações concretas para um litoral mais justo, resiliente e conservado também. Então, se vocês quiserem fazer algumas palavras finais, fiquem à vontade, senão a gente pode encerrar por aqui também. A gente, minha palavra final é participem. Porque assim, é cansativo. Mas é muito recompensador quando você vê que as coisas estão funcionando, que as coisas estão indo para frente, quando você está vendo que está ajudando a construir uma política pública. Isso é muito legal. Então, eu acho que a participação social é fundamental para esse processo. Então, eu acho que essa é a minha frase final. Acho que a minha também, assim, eu trabalho com processos participativos não é à toa, né? Eu acredito muito nesses coletivos. Eu fiz a brincadeirinha ali antes que não é fácil, mas é o único jeito que eu vejo da gente conseguir realmente fazer alguma diferença. Tanto que a gente está aqui sendo parte da Liga, que também é um coletivo, e a gente conheceu várias meninas da Liga lá, que a gente não conhecia pessoalmente. Então, um coletivo vai fortalecendo o outro, tem essas intersecções, né? E eu acho que toda a participação é bem válida, e os coletivos, eles fazem transformações que só acontecem porque aquelas pessoas estão juntas naquele momento. Então, realmente participar, buscar essas redes, buscar se fortalecer essas redes, vale a pena. É verdade. Com certeza. Obrigada, então, Ale. Obrigada, Renata. Agora eu vou só encerrar a gravação aqui. Olá, uma alegria enorme estar participando desse Papo com a Liga, para compartilhar um pouco das experiências e reflexões que surgiram durante o 15º Encogerco, Encontro Nacional de Gerenciamento Costeiro, que aconteceu há algumas semanas atrás em Fortaleza, no Ceará. Eu me chamo Isadora Timbó, sou oceanógrafa, tenho um mestrado em planejamento ambiental, onde eu fiz um estudo, desenvolvi uma dissertação onde eu estudei a governança dos riscos de desastres tecnológicos e a necessidade de integrar isso com a gestão territorial. Desde 2015 faço parte da equipe da Agitec Brasil Consultoria Socioambiental. Atualmente estou como diretora executiva da empresa. A Agitec Brasil é uma empresa de consultoria que faz parte de um grupo alemão de consultoria, Agitec IGP Group, e desde 2013, com presença no Brasil, desenvolvendo um amplo portfólio, né, de projetos que vão desde a conservação da sociobiodiversidade, fomento a cadeias de valor, mas também adaptação climática, gestão costeira, resiliência urbana, participação das comunidades, e uma das especialidades também é justamente a gestão e monitoramento e acompanhamento e avaliação desses projetos complexos, né, e temas transversais como estratégia de gênero, salvaguardas sociais e ambientais. Então, sempre tratando de unir, né, o conhecimento científico, trazendo isso para a realidade, para então desenvolver políticas públicas e aplicação dessas práticas e dessas ações diretamente no território. Essa trajetória, então, se conecta muito naturalmente com o tema de gerenciamento costeiro, e é um ambiente que eu gosto muito de estar, porque é nesse espaço, né, o espaço costeiro, onde o oceano encontra a terra, né, onde tem a conexão da terra, do oceano com as pessoas, do oceano com a terra. Então,
É justamente nesse recorte onde os desafios principais, ambientais, sociais, econômicos, acontecem, se materializam, e preciso então dessa visão mais integrada para conseguir chegar nessas soluções, né? Durante a Congerco, então, eu participei do grupo de trabalho sobre vulnerabilidade costeira e adaptação às mudanças do clima, por ser um tema do meu interesse, mas confesso que foi um pouco difícil escolher, porque todos os temas eram interessantes. Tinha um das comunidades, tinha um da conservação, então acho que tudo se integra no final das contas, mas eu acabei optando por ficar nesse de vulnerabilidade e adaptação por causa dos 2 trabalhos que eu apresentei, que foram um desenvolvido em parceria com a COP e outro que eu desenvolvi a partir de um curso que eu participei na Universidade de Bolonha sobre gestão costeira. O primeiro, com a COP, então, a gente estudou a vulnerabilidade das zonas de baixada, mais especificamente da Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, e do Sistema Lagunar de Maricá, também no Rio de Janeiro, onde a gente teve uma visão, trouxe uma discussão crítica em relação à disponibilidade mesmo de informações de qualidade, públicas, padronizadas, para que as pesquisas, né, e os estudos possam ser feitos com uma base mais precisa, acurada, para então os modelos refletirem melhor a realidade. Tem projetos bem interessantes sobre isso, justamente de correção da altimetria com a batimetria, e para isso faltam dados. Então é uma discussão básica, mas importante ainda de ser feita, e como que, do ponto de vista da gestão costeira, é desafiador justamente por uma sobreposição de instrumentos que existem nessa região, e também por uma falta de unidade, né? Porque quando você fala de uma baía, você tem municípios que estão circundando aquela baía, e você pegar as informações do município nem sempre são as ideais, né? Você precisa olhar para esse território com uma visão unificada, né? Uma unidade de baía, bacia hidrográfica que seja, mas isso é bem importante. Não existe um plano de baías hoje, né? E uma coisa interessante que o Encogerco que eu conheci no Encogerco foi o conceito de Baía Azul, que o professor da Universidade de Cádiz apresentou, que eu achei incrível, e eles têm desenvolvido isso lá na Espanha, em alguns lugares, que é justamente desenvolver um plano de gerenciamento da Baía. Então esse é um plano onde a unidade é a Baía, né, e não os municípios ao entorno da Baía. E o outro projeto foi o que eu fiz durante esse projeto de gestão costeira, crescimento costeiro sustentável e resiliente, pela Universidade de Bolonha, o Centro Mediterrâneo de Mudanças Climáticas e a empresa HL Hallington. Eu fiz uma abordagem, um estudo preliminar, inicial, para uma visão mais integrada de gestão para a Praia da Pipa, né, justamente por conta da questão da erosão ali das falésias, e de várias áreas de risco já bem avançadas que tem lá, né, de risco real, inclusive com alguns acidentes fatais, infelizmente. Então eu trouxe um pouco da visão das soluções baseadas na natureza e na necessidade de uma gestão participativa comunitária, né, para que de fato Pipa se torne ainda resiliente, pensando não agora, que está lá, enfim, mas no longo prazo, né, para uma visão de médio e longo prazo. O que mais? Bem, eu acho que os aprendizados, assim, né, que além desses que eu já falei, dessa visão da Bahia, enfim, eu acho que algumas coisas que eu saí, assim, com a certeza, ou enfim, reforçado, né, com uma visão mais reforçada e mais atenta, é justamente a necessidade e o tamanho do desafio, né, de você fortalecer tanto a base técnica quanto financeira para a adaptação costeira, que é urgente, é necessário, é para ontem. E isso justamente passa por ter esses dados precisos e que sejam interoperáveis, batimetria, topografia de alta resolução, para justamente poder ajustar esses modelos de risco, né? E quando você usar eles para fazer o seu ordenamento territorial, você usa de uma maneira otimizada, inteligente. Passa muito por inteligência de dados também, né? Você ter acesso à informação e você saber usar aquela informação de uma maneira sistematizada, padronizada, seguindo os melhores princípios, né, de compartilhamento dos dados, de dados abertos e autoexplicativos.
e acessíveis. Mas além dos dados também passa muito pela questão de você pensar em soluções financeiras, em mecanismos e instrumentos financeiros para promover, né, a adaptação e rumo a uma resiliência, uma costa mais resiliente, né? E a governança, sempre como um grande desafio também, e muito importante você estabelecer de fato uma governança para aquela situação, para aquela região, né? Então, pensar em fundos de adaptação, em desenvolvimento de seguros contra riscos climáticos, que é um tema que vem ganhando bastante força, com alguns casos bem interessantes, globalmente falando, de sucesso já, inclusive para infraestruturas urbanas. A gente na Edtech está agora pilotando, junto ao ICLEI e com o financiamento do KfW, um projeto piloto para cidades aqui da América Latina. Ainda tem bastante coisa pela frente, mas já estamos num caminho bem interessante assim, de trabalho junto com as cidades mesmo, com gestores locais, para desenhar essa solução de seguro contra risco climático para determinadas infraestruturas urbanas e costeiras, porque muitas dessas cidades são costeiras. O que mais que eu posso... Eu acho que para encerrar aqui, né, eu já não... Enfim, daria para ficar falando bastante aqui sobre os pontos altos do Encogeco. Acho que a questão da participação também foi muito interessante. Tinha setor privado, tinha academia, geralmente esses ambientes ficam mais academia e setor público, mas tinha setor privado. Tinha bastante representantes da comunidade, de comunidades tradicionais, da sociedade civil organizada, e acho que isso gerou discussões, debates bem amplos, né? Por vezes um pouco com algumas divergências, mas assim, na maioria das vezes convergindo para essa necessidade de contar todos, botar todos na equação, né, para dentro das discussões a partir de agora, e tanto que foi isso. O evento foi justamente para permitir essa discussão ampla em relação à atualização do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Então todos puderam ser ouvidos com as dinâmicas, né, de facilitação, que eu acho que foi muito interessante. Todos os dias, na parte da tarde do evento, foram dedicados às discussões e para colher sugestões para atualização do plano. Então acho que foi um evento muito especial, fiquei muito feliz de ter participado, e acho que a grande mensagem é que é muito bom de finalmente ver o oceano sendo posicionado de uma forma muito fundamental e central na agenda climática. Desde 2015, há 10 anos, eu venho trabalhando com a agenda de clima, e acho que há uns 2 anos, mas mais fortemente no último ano, que eu vejo esse tema, os temas azuis, né, vindo com muita força assim, para discussões da agenda climática, das políticas públicas, da conservação, para a vida, né, do que a gente precisa para manter a nossa vida. Então, acho que isso, como a gente está muito mais na zona costeira do que no mar em si, né, a visão da zona costeira, do gerenciamento costeiro, integrada e totalmente unida da visão climática. Eu acho que isso é um grande avanço, e a gente está fazendo, acho que, um trabalho bem feito. Ainda tem muita coisa para fazer, mas tem bastante gente junto nessa. Eu acho que a gente vai ter em breve um plano atualizado de gerenciamento costeiro nacional, brasileiro, que vai ser bem apropriado para a realidade climática e global, enfim, realidade do planeta, né? Realidade do Brasil hoje. Então a gente tem agora a COP30, né, que vai acontecer agora esse próximo mês em Belém, no estado do Pará, e isso também acho que soma com esse foco, né, de importância das comunidades no centro dessas estratégias, né, de gestão costeira, de adaptação, sempre visando a resiliência dos ambientes, dos ecossistemas e das populações, porque sem as populações a gente já sabe que os ambientes não se sustentam. Né, porque eles viram alvo assim, mais fácil da especulação imobiliária, de outras atividades econômicas que acabam oferecendo um lucro ou um retorno muito mais rápido. E aí fica um pouco difícil de você explicar, né, o porquê manter. Mas quando você tem comunidades que vivem ali, que dependem daquilo, que cuidam daquilo diariamente, aí eu acho que fica um pouco mais fácil.
né, de entender essa necessidade, de ouvi-los e aprender com eles e eles serem um centro de tudo isso, serem para eles, por eles, com eles. Eu acho que é um pouco por aí. E ver, por exemplo, linhas de financiamento azuis para os corais, BNDES com essas linhas, isso já dá um afago, assim, um refresco, né, grande assim, pra gente, que já está aí trabalhando com o meio ambiente, com pautas ambientais, pautas climáticas há tanto tempo. E como oceanógrafa, eu particularmente fico muito feliz de ver o oceano finalmente protagonista disso tudo. Então, acho que eu saí muito, muito feliz, esperançosa, com disposição para continuar os trabalhos. E colaboração, né? Eu acho que também outra palavra que vibrou forte é: a gente não faz nada sozinho, a gente tem que fazer em colaboração. Então, muito obrigada, Liga, pelo convite de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência do Ecogerco com vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.